29 de junho, segunda-feira, sejam bem-vindos a mais um episódio do Mercado Flash. Eu sou o Pedro Pimpernel Serafim e, como sempre, é um prazer enorme estar aqui para vos dar as notícias mais fresquinhas do mercado nacional e internacional. Ontem tivemos a abertura da fase eliminar do Mundial, com aquele golaço do Eustáquio, e hoje espero que sejam jogos ainda mais eletrizantes. Vamos ter o Japão-Brasil e eu estou entusiasmadíssimo para ver esse jogo, mas nós estamos aqui para falar do mercado e, como tal, vamos, sem mais demoras, para o primeiro dossiê do dia. Começamos então com o Sergi Altimira, já está em Lisboa, pronto para assinar então pelo Sporting, aterrou no aeroporto Humberto Delgado este domingo e já deixou algumas palavras então aos jornalistas presentes, algumas respostas, disse: espero conquistar todos os títulos possíveis, veremos então se Sergi Altimira cumpre então esta vontade que tem de conquistar títulos ao serviço do Sporting. E atenção que este negócio não é surpresa para ninguém, o 0-0 já tinha apurado que o negócio estava fechado, já tinha informado isso neste passado domingo, e já sabe também alguns pormenores sobre o negócio. O vínculo vai se estender então até junho de 2031, 5 anos, e vai custar ao Sporting, aos cofres dos Leões, cerca de 18 milhões de euros. Sergi Altimira, dar aqui algumas informações que podem ser relevantes. Ele que é filho de Aureli Altimira, treinador com 20 anos de ligação ao Barcelona, chegou mesmo a trabalhar com Pep Guardiola e, como tal, Sergi Altimira já sempre, desde muito novo, esteve ligado ao mundo do futebol. Ele passou algumas épocas na La Masia e já tinha anunciado em várias entrevistas que é um profundo admirador das características de Sérgio Busquets. Ele que tem, obviamente, disparidades muito grandes, mas que tem algumas parecências com o médio do Barcelona, no sentido que é um jogador que prioriza então a leitura de jogo, que sai bastante bem das zonas de pressão. Claro, mais uma vez saliento, há níveis, não é? Veremos se Sergi Altimira chegará a padrões sequer perto de Sérgio Busquets. Se isso acontecer, é uma excelente então aquisição para o Sporting, e ele que chegou para ser então o cérebro dos Leões, da máquina de Rui Borges, e vai haver então uma revolução no meio campo, no emblema de Alvalade. Já tínhamos vindo a falar disso. Silas Anderson, Issa Doumbia, Pedro Lima, o próprio Rodrigo Zalazar, que chega para jogar numa posição mais junto à ala, mas que veio então para ser investimento e para ajudar a equipa do Sporting. E com isto tudo, o Sporting já gastou cerca de 80 milhões de euros. É um grande investimento e ainda só estamos no final de junho. Elisir Maenda tem sido associado ao Porto, é verdade, mas o negócio não vai ser concretizado. O 0-0 sabe que o Porto quer um jogador diferente, um jogador que tenha uma afirmação muito, muito rápida, e Maenda não é visto pela estrutura do Porto como esse jogador. Estamos a falar de um extremo espanhol, 21 anos, com 23 aparições pelo Sunderland nesta última temporada, mas foi maioritariamente uma opção vinda então do banco. Apontou 2 golos na Premier League, frente ao West Ham na primeira jornada e depois frente ao Bournemouth. E estamos a falar de um extremo moderno, com capacidade de explosão, com facilidade em aparecer na profundidade, mas que tem algumas dificuldades no que toca à finalização, e eu acredito que os Dragões queiram um jogador que seja bastante forte nesse aspecto do jogo. Borja Sainz, por exemplo, chegou muito com esse estatuto de finalizador, só que houve alguns momentos da época onde esse golo acabou por não aparecer e realmente fez falta aos Dragões. Não para o campeonato, porque o Porto acabou mesmo por levantar o título, mas é um tipo de jogo que o Porto quer ter, um estilo de jogo que o Porto quer ter nas suas fileiras. Recordar que o Porto no plantel, no que toca a extremos, tem o William Gomes, PP, Borja Sainz, Oscar Pietuzewski, mas certamente poderá haver uma saída, e o Porto de Farioli quer estar então precavido. Vasco Matos está dentro de uma lista restrita então para assumir o comando do Estoril Praia. Ele que está muito bem cotado pela estrutura dos Canarinhos. Ele que fez um grande trabalho no Santa Clara, levou a equipa dos Bravos Açorianos a ser campeão da segunda Liga, depois um 5º lugar no primeiro escalão do futebol português, a melhor classificação dos Bravos Açorianos, convém ser dito. Mas é um treinador que também tem mercado lá fora e não será assim tão fácil para a direção estorialista conseguir ter então o técnico português. Recorde-se então que Ian Castro seguiu então para o Saint-Étienne para assumir então a equipa da segunda divisão francesa, e os estorialistas estão à procura então de um substituto à altura. Ian Castro, que também fez um muito bom trabalho enquanto esteve aqui em Portugal.
Jonathan Luís vai regressar a Portugal pelas portas do Alverca. Ele vai assinar um contrato válido por uma época e estamos a falar de um guarda-redes experiente que conhece muito, muito bem Portugal. Ele contou com passagens pelo Moreirense, Vitória, Rio Ave. No Rio Ave teve um grande protagonismo, no Moreirense também, e deixou muito boas impressões aqui em Portugal. Em 2025 seguiu para o Pakhtakor do Uzbequistão e posteriormente foi então para o Atlético Mineiro, onde esteve neste último ano, mas não se conseguiu impor. Pouca utilização, apenas 4 jogos, números muito pouco expressivos, e chega agora para tentar ser o sucessor de André Gomes, que estava cedido pelo Benfica, mas que deverá regressar então a casa. Jonathan, que tem um dos momentos mais engraçados do futebol português, na minha opinião, que foi quando o Moreirense empata no Dragão, e ele pensava que a equipa tinha perdido o jogo. E tem que ser o mesmo repórter que estava a falar com ele a dizer não, o jogo ficou empatado, e o sorriso na cara de Jonathan é impagável. Um gol que foi anulado e que deu uma alegria tremenda ao guarda-redes do Moreirense nessa altura. Passamos ao próximo negócio. Cédric Teguia. Moreirense anuncia a saída então do jovem extremo espanhol, que não conseguiu ter protagonismo então na equipa. 35 aparições repartidas por uma época e meia. Ele que chegou proveniente do Cartagena e nunca então conseguiu impor-se em Moreira de Cónegos. Vai regressar então ao AD Ceuta, clube que representou em 2023-24. Vamos ver se conseguirá ter o maior sucesso neste regresso então ao futebol espanhol. Marco Matias, fim de ciclo então no Farense. 4 épocas muito, muito bem sucedidas, um jogador já muito experiente, mas que em 125 jogos apontou 14 golos e 24 assistências. O número de assistências é altíssimo, e mostra a preponderância que Marco Matias teve nos Leões de Faro ao longo destes últimos anos. Ele que chegou em 2022 ao clube, oriundo do Nacional, e foi importantíssimo na subida da turma algarvia ao primeiro escalão do futebol português. Agora, veremos se irá permanecer em Portugal ou se terá uma nova experiência lá fora. Recorde-se que ele esteve ao serviço do Sheffield Wednesday há uns anitos atrás, onde teve um impacto muito, muito, muito grande no Championship. Chegou a trabalhar com Carlos Carvalhal, onde foi determinante para essa equipa ter bons resultados na altura. Eu tenho dúvidas que Marco Matias, com a idade que tem, vá conseguir um projeto idêntico nesta fase da sua carreira, mas esperar para ver. Abrimos esta janela internacional com Yann Diomande, rejeitou o Liverpool e está pronto para jogar pelo PSG, segundo o The Athletic. E atenção, apesar do PSG ter vários jogadores para atuar naquelas posições mais laterais do terreno, Yann Diomande tem muita, muita qualidade. É um jogador que poderá ser visto daqui a uns anos como um potencial candidato à Bola de Ouro. Ele que tem feito um Mundial formidável. Lembro-me, por exemplo, daquela exibição frente ao Equador, onde ele fez várias arrancadas que os defensores então equatorianos não o conseguiram então parar. Ele que foi um dos grandes destaques da Bundesliga, ao serviço do Leipzig, 13 golos e 9 assistências, números impressionantes para um jogador de tenra idade. E o PSG vai ter de abrir os cordões à bolsa para ter então esta pérola Costa Marfinense. Fala-se num valor a rondar os 120 milhões de euros, já que os Reds fizeram uma proposta de 100 milhões de euros e foi prontamente recusada então pelo emblema germânico. Yann Diomande, que vai defrontar na próxima terça-feira a Noruega para os 16 avos de final, e será mais então uma montra para mostrar todas as suas capacidades. Robert Lewandowski vai ser reforço então do Chicago Fire, vai assinar um contrato de 2 épocas no início então da próxima semana. E atenção que os Estados Unidos estão cada vez mais preenchidos de talento. Griezmann, que neste mercado de verão assinou pelo Orlando City, o Casemiro, que está muito perto então de assinar pelo Inter Miami, e Robert Lewandowski, se chegar, também será para ser uma das grandes estrelas do futebol norte-americano, que está em claro crescimento. Ele que marcou 120 golos em 192 jogos ao serviço do Barcelona, ao longo de 4 épocas, números verdadeiramente impressionantes e que mostram que, apesar da idade, Lewandowski será sempre Lewandowski. Ele que foi apontado como possibilidade para o Porto, mas o AVB prontamente descartou esse interesse, disse que o salário era incomportável, e é um salário incomportável para a realidade do futebol português, e é muito, muito difícil competir com o dinheiro que vem de lá de fora. Então nestes campeonatos periféricos como o dos Estados Unidos e da Arábia Saudita, são valores completamente incomportáveis para a realidade portuguesa.
Para sucessor, fala-se então do nome de Harry Kane. O Barcelona quer então um matador inglês, segundo o Daily Mail, e os blaugrana já iniciaram mesmo contactos com os empresários do jogador. Prevê-se um negócio bastante difícil. Estamos a falar de um jogador que está muito confortável em solo germânico, que já conquistou títulos, que era algo que faltava um pouco na sua carreira. As coisas em termos coletivas não correram tão bem ao Tottenham, e agora no Bayern já conquistou 2 Bundesligas, uma taça da Alemanha, uma supertaça e felizmente, não é, para a carreira de Harry Kane, que foi sempre um jogador que mostrou estar num patamar bastante acima dos múltiplos avançados que existem pela Europa. Por exemplo, este ano no Bayern os números são verdadeiramente impressionantes, 61 golos e 7 assistências, números de melhor do mundo até, e é um ponta de lança que agora está focado no Mundial, já leva 3 golos na prova e quer, acredito eu, acabar então esta competição, acabar esta sua prestação no Mundial 2026, para depois pensar então no seu futuro, apesar, como já tinha dito, eu achar que vai ser um negócio muito, muito difícil de ser concretizado. Acabamos este mercado a falar de 2 vítimas do Mundial. Steve Clarke vai ser o primeiro nome então a ser falado. Ele que abandonou o cargo de selecionador da Escócia após então a eliminação na fase de grupos. A decisão foi tomada pelo próprio treinador de 62 anos, após 7 anos nesta função de selecionador da Escócia. A Federação Escocesa não deixou passar esta passagem em branco, disse mesmo que Steve Clarke foi o mais bem-sucedido treinador da seleção escocesa. Palavras muito fortes, mas a verdade é que Steve Clarke teve uma trajetória excelente ao longo destes 7 anos. Levou o Tartan Army a 3 grandes competições, Euro 2020, Euro 2024 e agora ao Mundial 2026. As coisas não correram tão bem nesta última prova, um 3º lugar no grupo C, 3 pontos, que não foi suficiente para a Escócia passar para a próxima fase como um dos melhores terceiros. Falamos ainda também de Ong Myung-bo, que anunciou a demissão do comando da República da Coreia. Ele que emitiu um comunicado a pedir desculpa aos adeptos coreanos. Mais uma vez uma prestação que não correu bem. A Coreia acabou por vencer o primeiro jogo frente à Chequia, mas perdeu depois frente ao México e à África do Sul. E o 3º lugar no grupo A também não foi suficiente para carimbar a passagem à próxima etapa. Realçar que todo este percurso da Coreia tinha dado que falar. O próprio presidente da Coreia do Sul, Lee Young-myung, veio a público dizer o seguinte: se valorizam mais os aliados do que a competência e se selecionam uma pessoa incompetente como comandante, o resultado é óbvio. Palavras que demonstram perfeitamente o descontentamento que existe no país depois da prestação da República da Coreia. Esperar para ver quem será então o futuro selecionador do país. Chegamos então ao fim de mais um episódio. Mais uma vez agradecer a vossa companhia. Deixem nos comentários as vossas opiniões sobre os negócios falados então neste episódio e, como sempre, deixar o apelo para subscreverem o nosso canal. Estamos perto de atingir a marca de 100 mil subscritores e só o conseguiremos fazer com a vossa ajuda. E não percam os grandes jogos do Mundial que vamos ter hoje e que iremos ter também nos próximos dias. Fiquem connosco, fiquem com o 00.